No episódio anterior das Amigas da Onça em Barretos, nós vamos andar a cavalo aqui. Então vamos galopar, pessoal. Nós duas, a gente ama, né, andar a cavalo. Então a gente tava correndo pra burro. Nossa, andar a cavalo aqui, nesse pôr do sol, foi incrível. Com a minha melhor amiga. Quando as pessoas comentam do Brasil, normalmente é carnaval, é dança, é futebol. Mas uma coisa que é muito bacana é quando eles reconhecem alguém do Brasil por alguma coisa diferente que agregue muito, sabe? E é o caso do Felipe Mazetti. Por quê? Raios, você decidiu cruzar o mundo a cavalo? É, por causa de um livro. Quando eu era criança, meu pai lia um livro pra mim de um suíço que em 1925 cavalgou com 2 cavalos crioulos de Buenos Aires, na Argentina até Nova York. A melhor parte da cavalgada é a solidariedade do ser humano. Todo dia você tem que bater na porta de alguém e pedir ajuda a cada 30 quilômetros. Hoje nós vamos conhecer o Monty Roberts. Ele tem 88 anos e ele é o encantador de cavalos mais famoso do mundo. Eu nem acredito que a gente tá entrevistando ele. O encantador de cavalos Monty Roberts, diretamente da Califórnia. Monty Roberts, it's an honor to be able to speak with you here in our program. olá, amigas! Espero que vocês tenham curtido os passeios a cavalo e as entrevistas realizadas no capítulo anterior. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre a sustentabilidade na nossa agricultura. Um dos temas que a gente mais tinha interesse em aprender aqui era a sustentabilidade e a gente teve a oportunidade de conhecer sobre compostagem que acontece dentro da fazenda que a gente está ficando. Estamos aqui com o Zeca Jacinto, essa pessoa incrível que entende super de tudo do agronegócio, e ele disponibilizou esse tempinho para conversar com a gente e a gente quer muito aprender tudo com você. Obrigada por estar aqui no Amigas da Onça. Obrigado a vocês. Um dos assuntos que a gente tem mais curiosidade aqui de explorar no nosso programa é a sustentabilidade que tem no agronegócio, e a gente acha que você é a pessoa ideal para explicar mais sobre esse assunto aqui pra gente. Isso aqui são resíduos que tem dentro das propriedades rurais. Nesse caso aqui, torta de filtro, resíduo de usina de açúcar e álcool e esterco bovino, que normalmente eles seriam aproveitados. Ele sempre é um adubo muito bom, ele é uma matéria orgânica muito boa para as culturas todas. Mas com o processo de compostagem bem feito, como a gente está vendo aqui, você tem uma carga biológica maravilhosa. Dessa forma a gente não precisa comprar o fósforo e o potássio lá do Irã, da Rússia, do outro lado do mundo. Isso é um avanço tremendo, né, no termo de sustentabilidade. Mas qual que é um benefício assim que você diz que é o melhor de fazer isso tudo aqui dentro da fazenda? 15 anos atrás, ninguém falava de biologia de solo. Então, quando a gente joga isso aqui, você agrega, além do básico, que é o fósforo e o potássio, você agrega dezenas de outros minerais e uma biologia riquíssima. Isso aqui é uma rocha moída, rocha de potássio. Se você jogar isso aqui na terra, a planta vai olhar igual a gente olha para o arroz antes de cozinhar. Não quero, né? Ela não vai gostar, não vai conseguir engolir isso aqui. Aí o que é o processo? A indústria pega isso daqui e passa por um processo industrial, ácido sulfúrico, temperatura, etc. e transforma isso aqui em potássio disponível através desse processo. O que a gente faz aqui na fazenda? A gente joga lá na composteira e as bactérias fazem esse trabalho de digerir isso daqui e tornar ela disponível para a planta. Então aquele grânulo que para a planta era grande demais e era indisponível, as bactérias tornam ele prontinho para a planta engolir. Então, por exemplo, se eu colocasse casca de banana ou casca de ovo direto na grama, não ia adiantar nada, teria que passar por um processo, é isso? Tem um monte de nutriente na casca de banana também, mas ela também precisa passar por esse processo. Uma vez que vocês fazem isso, esse trator que acabou de passar aqui, ele estava triturando isso, vocês botam aonde? Ele está aerando, na verdade. Ele está só jogando ar para dentro. Porque se ele deixa desse jeito, vai ficar quente demais, as bactérias, a fermentação gera muito calor. E uma vez que isso aqui está pronto, a gente joga ou no pasto ou nas lavouras. Esse ano, por exemplo, toda a soja que a gente vai plantar aqui da fazenda vai vir zero
de fósforo e potássio comprado de fora. Ou seja, é tudo vindo aqui de dentro da fazenda ou de minas de rocha aqui do Brasil. Então, em vez de você pegar um navio e gastar um horror de diesel para transportar aquele minério e depois para você transformar aquilo lá em MAP, que é o ingrediente disponível para a planta, a gente simplesmente transporta aqui para dentro da fazenda, de uma mina aqui do Brasil, só que em formato de rocha, e o trabalho químico e elétrico e de calor que ia fazer dentro de uma indústria, quem faz são as bactériazinhas, através da compostagem. Em termos de sustentabilidade é maravilhoso. É muito parecido com o que você faz lá na sua casa, que você me falou que você tem uma composteira lá, né? Tem uma composteira, aí fica alimentando as minhocas. É, exatamente. A única diferença é que lá é anaeróbico e as minhocas que fazem o trabalho de digestão. E aqui quem faz esse trabalho é a biologia. Bactérias. Essa placa mostra qual produto que está sendo feito aqui. E essa inoculação quer dizer o quê? Que foi injetada biologia aqui. Tem os tanques ali do lado, onde é feita a reprodução de todos os fungos e bactérias que são pulverizados nesse monte, que esses fungos e bactérias vão fazer as reações que a gente precisa. Aqui temos um monte de composto sendo feito, então se a gente vê aqui assim, começa a cavar um pouquinho para dentro aqui, você pode cavar, Ju. Não consegue afundar mais do que isso, porque é muito quente? Porque tá muito Ai, quente. gente, queima a mão! Que isso? Tô chocada. Exatamente. Deixa eu ver. E esse é o trabalho da biologia trabalhando. Eu lembro que quando eu era menor eu nem sabia, eu nem ouvia dizer sobre agrotóxico, fertilizante, orgânico. E hoje mudou muito, né? Hoje a nossa conscientização do que acontece nas fazendas foi levado para a cidade, para todos os lugares. Como que foi essa mudança? Até antes de 2010, se a gente falasse com qualquer agrônomo do Brasil, ele ia falar assim, não, a gente precisa meter inseticida no solo para terminar com tudo, porque tem percevejo marrom, tem nematóide, então a gente precisa pôr bastante para acabar com essa biologia do solo que eles estão atacando as plantas. Só que isso é um ciclo que é muito destrutivo. Hoje em dia o agricultor olha para aquele solo rico com fungo, bactéria, protozoário, minhoca, tudo quanto é bichinho vivendo ali, é isso que a gente precisa. E hoje é muito bonito porque a gente está chegando nesse momento que a gente está conseguindo aplicar menos defensivo agrícola, muito menos, com o uso da biologia, com a imitação do que a floresta faz. Que legal, né? Então isso é muito legal. E sobretudo com esse negócio cíclico, que grande parte desse produto saiu de dentro da fazenda e o que não saiu, saiu de dentro do Brasil. Não veio de outra parte do mundo, através de uma indústria que certamente seria movida a combustível fóssil. Muitas pessoas talvez não tenham nem noção da real importância da sustentabilidade no nosso mundo. Que mensagem você tem para quem está assistindo em casa sobre sustentabilidade? A gente tem que aproveitar o monte de resíduo que a gente faz. A gente é 8 bilhões de pessoas e a gente consome muito. E, aqui está 100% aproveitado. Não estamos perdendo nadinha do que é gerado de resíduo dentro da fazenda. E nas cidades, você está aproveitando o resíduo da sua casa para adubo. A gente vai fazer mais isso. A gente precisa de matéria orgânica na lavoura. Vamos aproveitar o lixo, vamos fazer reciclagem, aproveitar a matéria orgânica. A gente acaba que desperdiça muita coisa nas nossas casas e isso tudo é fósforo, é potássio, é nitrogênio. Que máximo, parabéns pelo seu trabalho. É muito legal escutar, né? Apesar de que a única reunião que eu saí imunda foi a sua entrevista. Olha como é que a gente tá, pessoal. Mas é isso aí, obrigada, É que elas Zeca. são moleca, né, Mel? Eles querem pular no monte. Olha que sorte que a gente teve, né? A gente pôde ver lavoura, agropecuária, compostagem, que é sustentável, tudo dentro da fazenda que nós estamos. Muito bem, meninas. Depois dessa belíssima aula de sustentabilidade com o Zeca Jacinto, vamos ver agora como a tecnologia está cada vez mais presente e ajuda no agro brasileiro. Pessoal, a gente está hoje com um mocinho jovem, mas que entende muito do agronegócio, principalmente de tecnologia e modernidade, né? Eu não sei qual é a sua história, eu quero saber se você nasceu no agro, cresceu no agro, ou você entrou agora, você trouxe esse mundo tecnológico, ou você já tinha visto isso acontecer, como é que é? Eu sou daqui do interior, morei na fazenda, cresci 10 anos da minha infância na fazenda e depois eu mudei para a cidade. Tenho terra debaixo das unhas, eu vivo isso, né? E a tecnologia é igual a gente ter um celular hoje, né? É inevitável.
Tem como me contar um pouco mais qual é a sua visão sobre o Agro 5.0? O que você acha que vão ter aí de inovações e coisas que estão acontecendo no mundo afora, que vão chegar no Brasil, e todas essas novidades aí? Nossa, nem sei por onde começar, é tanta coisa, mas vamos tentar traçar uma linha cronológica das coisas. A mecanização no agronegócio começou muitos anos atrás, tipo, em 1900 foi a primeira grande revolução, que foi a entrada aí dos tratores a vapor, todas essas coisas, né? A mecanização, resumidamente, ela permitiu o quê? Aumentos de produtividade, né? Então, o que vocês vê aí do Brasil quebrando recordes de produtividade, a gente está crescendo pra caramba e estamos desmatando muito pouco. A gente está sendo o quê? Mais eficiente e mais produtivo na mesma área, por conta da tecnologia e novos avanços aí na produtividade. Quando a gente fala de tecnologia, não é só, por exemplo, o trator que dirige sozinho, isso é super tecnológico e tal. Mas o simples fato da gente conseguir fazer a planta produzir mais, teve ali pesquisa, teve muita tecnologia e estatística para a gente poder chegar numa planta mais eficiente, numa produção mais eficiente, de fato que a gente possa produzir mais na mesma área. E isso é sustentabilidade pura, não só porque ele respeita as leis ambientais, é porque ele produz muito, ele é rentável, ele traz retorno financeiro, ele traz respeito às leis trabalhistas e ambientais também, entendeu? Quem diria que um agrônomo ou qualquer pessoa numa roça teria de ferramenta de trabalho, um iPad e um drone, por exemplo, né? Então aqui no tablet eu tenho, por exemplo, acesso a imagens de satélite, eu tenho acesso aos meus mapeamentos de solo, tudo informações que me ajudam a tomar decisões. Para quê? Para o agro produzir mais. A gente consegue identificar, por exemplo, numa plantação de cana-de-açúcar, manchas de plantas que podem roubar a produtividade do canavial. A gente está empregando aquele defensivo agrícola para o controle de forma mais assertiva. Agora a gente vai desenhar o polígono, que a gente quer fazer o plano de voo. Ele já abriu o Google Maps aí, mais ou menos onde a gente está, né? Você põe ela onde você quer começar e vai marcando o ponto, ó, no maisinho ali. Sem segredo, né? E aí vai marcando, marca o talhão do jeito que você quer. Se quiser dar zoom ali no mapa também para ficar mais fácil. Aí chegou no fim e já vai fechar, ó. Então aí tem todas as operações que eu já fiz com o drone. Dia, hectares e quanto de volume de calda, né? E aí ele já abre as linhas que o drone voou. Então isso é rastreabilidade, entendeu? Se eu clicar em cima, ele me dá o voo. Ele voou 1,35 hectare, quanto eu gastei de volume de calda, altura, velocidade, tudo, cara. Isso é a telemetria aí, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu faço uma inspeção de campo hoje com o uso de drones dessa forma aqui. Eu vou voando o canavial para ver se eu tenho plantas daninhas, ou eu posso identificar, por exemplo, vou parar num local aqui. Aqui, se a gente tiver um olhar bem clínico, esse lado aqui está mais claro do que esse. Então a gente consegue identificar, mas por que esse tem mais vigor, que tem menos? Então a gente consegue direcionar pontos de inspeção. São todos usos aí que a gente tem aí com o drone. Nossa, que legal essa. Olha a divisão. Nossa, é muito lindo isso. Eu ouvi dizer que existe um negócio que o drone voa em cima da plantação, ele identifica se tem um bicho ou se a folha tá seca por um motivo ou outro, e aí você sabe o que jogar. Dentro desse conceito de drone, imagens de satélite, são tudo o quê? Ferramentas dentro da agricultura digital que hoje o produtor tem acesso. Essa vai ser a transição para a agricultura 5.0. Ou seja, nós temos hoje imagem de satélite, a cada 7 dias a gente tem N satélites que podem nos ajudar gerando imagens, gerando dados, porque o satélite tem sensores, captam imagens diferentes. Agora, tem o drone que pode trazer essa imagem com uma definição maior. A gente tem o drone de pulverização hoje que pode atuar em loco, pulverizando, agindo rapidamente ali. Então a gente tem muita coisa. Agora, pensando basicamente na informação de satélite, de drone, como que a gente vai lidar com tudo isso? Então hoje, sim, minha visão do agro, a gente está bem nesse dilema. A gente sabe já que nós temos uma centena de informação, milhares de dados. A gente já tem um chat GPT da vida aí para
respostas ali. Sim. Mas a gente não tem ainda quem faz isso de forma automática, ou seja, pega os dados do agro, do campo, junta tudo, traduz isso e fala assim, ó, Carlota, eu juntei aqui todos os dados dessas imagens satélites e agora você vai tomar essa ação. Então esse vai ser a agricultura 5.0 de fato, ou seja, a inteligência artificial ajudando o produtor a tomar uma decisão. Tem várias coisas que a gente aprendeu nessa saga em Barretos, né? E uma delas foi que a gente ouviu dizer que tem um biológico, que são os bichinhos, né? Que você coloca nas plantas, um negócio assim. O que é isso? Nem sei se eu tenho tanta propriedade para falar disso tudo. A gente está vivendo já uma revolução que é o uso de micro-organismos, de macro-organismos para nos ajudar a produzir mais, para proteger a nossa lavoura, para potencializar as plantas. Mas eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que pode até falar melhor do que eu sobre isso, né? Gabi? A gente conheceu a Gabriela, que é uma agrônoma e uma bióloga, e ela era muito inteligente. Se tem uma coisa que eu admiro em alguém, é quando a pessoa é inteligente. Ela era expert em insetos. Eu sou bióloga e engenheira agrônoma, já tenho alguns anos aí na estrada do manejo de pragas. Tenho mestrado e doutorado também numa área da agronomia que chama-se entomologia, que é basicamente o estudo dos insetos. E quando a gente fala em agricultura hoje, os insetos eles são atores quase que principais, dores de cabeça que o produtor tem. Tanto o controle biológico quanto o controle químico, né? Que as principais ferramentas que a gente tem para o manejo de insetos são muito utilizadas hoje em dia, mas de uns anos para cá o controle biológico vem se destacando. Justamente por ser uma ferramenta que é mais amigável ao meio ambiente e tem sido utilizada aí junto com os químicos. Do mesmo jeito que você falou que é uma dor de cabeça pro agricultor, também é necessário, né? Exatamente. Então, por que é uma dor de cabeça? Vamos lá, é interessante a gente colocar muito bem esse ponto. Quando a gente fala em insetos, nós temos os insetos benéficos e os insetos que são maléficos. Esses maléficos são as pragas, então a gente tem lagartas, tem besouros, que vão atacar as plantas e de alguma forma trazer prejuízos. Sejam prejuízos diretos ou indiretos, né, causando perda de produtividade. Ao mesmo tempo, a gente tem os insetos benéficos, que são, por exemplo, abelhas, polinizadores, borboletas e os parasitoides, que entram dentro deste grupo de produtos biológicos que vão ser utilizados para o controle de pragas. A cana-de-açúcar, inclusive, é assim, um ótimo exemplo de manejo integrado de pragas. A gente tem mais ou menos 50 anos aí de história de macrobiológicos na cana-de-açúcar. O que são esses macrobiológicos? Justamente esses insetos benéficos que a gente libera na lavoura. Existe uma vespinha, ela é muito pequena mesmo, tem 2 milímetros de tamanho e aí a gente libera, inclusive a gente estava falando de tecnologias antes de drone, hoje elas são liberadas via drone na lavoura. Nossa. E o que elas fazem? Elas vão e colocam os ovos dela dentro de uma lagarta que chama broca da cana. E aí essa lagarta morre, né? A vespa vai se alimentando e ela morre. De dentro da lagarta saem novas vespas que vão continuar aí no canavial e fazer o parasitismo, né? Essa ação chama de parasitismo de outras lagartas. Não é fantástico? Nossa, é fantástico. Nossa. A plantação de cana, milho, essas coisas, deve ser natural que venham insetos e acabem com essas plantações, porque é da natureza. Por isso que existem esses insetos também. Exatamente. Então, como fica essa briga entre assim, tecnologia e deixar a natureza agir de forma que ela agiria normalmente? É uma ótima pergunta. Nós tivemos um período onde a gente desmatou muito, de fato. A gente não entendia quais seriam as consequências. Utilizamos muitos produtos agressivos ao ambiente. E hoje a gente está tentando reverter. De que forma? Tentando manter um equilíbrio na lavoura. Essa utilização de biológicos, insumos mais naturais, compostagem, esterco, a utilização de micro-organismos também, fungos, vírus, bactérias, que são utilizados para o aumento de produtividade, para o combate de pragas, de doenças. Tudo isso traz essa maior naturalidade para a agricultura. E é o que a gente tem conseguido assim, fazer muito bem. O Brasil é um exemplo extremamente importante dentro dessa agricultura e que está aqui na frente, assim, a gente exporta tecnologia, exporta conhecimento
nesse sentido de agricultura sustentável, né? É muito Maravilha, legal. né? Gente, eu tô apaixonada. Você é muito fofa. Você é uma obrigada. fofa, tô encantada por tudo que você falou. Obrigada. O agro é encantador, então tem espaço para todo mundo, para homens, para mulheres, mas infelizmente a gente vê de fato uma menor participação das mulheres dentro do agronegócio, da agricultura. Eu queria só pontuar, historicamente, quando a gente pensa no início da agricultura, quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, o homem saía para caçar, para pescar e a mulher ficava nas comunidades, nas aldeias, cuidando das plantas. Então, nós começamos a agricultura. Fica aqui um pedido, um convite, né, para todas as mulheres, meninas que estão aí começando, querendo entender para que lado seguir da vida. O agro tem muita demanda, tem muito espaço, seja no campo, seja nos laboratórios, na sala de aula, treinamentos, enfim, é um espaço, um oceano ainda a ser explorado. Mulheres, venham! Ô, amigas, parabéns pelas informações sobre a nossa lavoura. E agora, a galera Bet, a galera que aposta no rodeio, vai levar vocês de volta para a Festa do Peão, que já está em contagem regressiva. E juntos iremos embarcar no universo das profissões do rodeio. Sigur! E aí, pessoal, a gente está aqui com a Ana Cláudia, madrinheira aqui do rodeio. E o que exatamente uma madrinheira faz? A madrinheira é a salva-vida no rodeio de cavalos. Eu sou responsável por toda a parte, né, artística, toda a contratação de todos os shows, né? São mais de 100 shows na festa durante os outros dias. Para vocês terem noção do quão importante é esse campeonato, o prêmio que esses peões estão concorrendo é capaz de transformar uma vida inteira. Amigas da Onça em Barretos. Oferecimento: @Bank. Para uma pecuária mais forte. Baixe o app e antecipe recebíveis com seu gado de garantia. Europa Motors, a única RAM House de São Paulo. Edafopec, Boitel e plataforma de investimento. Opere com a experiência de quem é especialista no mercado de boi gordo. Saiba mais, edafopec.com. E Galera Bet, a galera que aposta no rodeio.